Gênesis 37, verso 28. Hoje nós iremos olhar para a vida de José. José, aquele jovem que foi vendido, levado para o Egito e se tornou governador do Egito. Então, abra sua Bíblia para Gênesis 37, 28. Os irmãos que estão em casa também, pegue a sua Bíblia. Convido você a ficar em pé comigo. E a lição hoje, a mensagem hoje tem como título Descendo para o Egito. Descendo para o Egito. Quantos acharam Gênesis? Primeiro livro da Bíblia, no capítulo 37, verso 28. Gênesis 37, 28 diz assim: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, mais uma vez na tua presença, nós somos carentes da tua palavra, de ouvir a tua voz. Então que o teu Espírito Santo ilumine a tua palavra ao nosso coração e que possamos sair daqui edificados, fortalecidos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Poucas horas antes de acontecer o que nós acabamos de ler, de José ser vendido para os ismaelitas, José, meus irmãos, era o filhinho querido do papai. José era o filhinho querido do papai. Poucas horas antes, ele havia ganhado uma túnica nova do seu pai. Ele ocupava uma posição de destaque, de mimo dentro do seu lar. Esse menino, José, jovem que era um sonhador. E José sonhava os planos de Deus, aquilo que Deus queria realizar. Certa feita, ele ora de que os seus irmãos e os seus pais iriam prostrar-se diante dele. E ele todos então olhariam para ele, todos então contemplariam José, que estaria em certo grau de posição diante deles. Mas de repente, meus amados irmãos, José começa a experimentar tudo aquilo que é inverso ao que ele sonhou. Tudo que é inverso ao que ele sonhou. Geograficamente falando, José está aqui descendo. José não está subindo, José não está indo para uma posição elevada. Pelo contrário, geograficamente este homem está saindo da Palestina, esse jovem está sendo levado para o Egito. A posição de José também está descendo. A posição dele que ele ocupava até então era de um filho mais novo, era de um filho querido. E agora José desce para uma posição de escravo. Ele está indo para o Egito não como filho, ele está indo para o Egito como escravo. Aos nossos olhos, meus irmãos, tudo está dando errado aos olhos na vida de José. Aos nossos olhos, tudo está acontecendo inverso daquilo que José tinha no coração. Ao chegar no Egito, José vai ser despojado do seu nome, vai ser despojado da sua vida, da posição que ele tinha. Chegará no Egito sem nada, sem um tostão, sem um centavo no bolso. No Egito, a sua árvore genealógica não tem valor. A sua linhagem, ele vem de uma linhagem patriarcal. Abraão, Isaque e Jacó.
Chegando no Egito também, o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, também é desconhecido aos egípcios. Meus irmãos, o que fazer quando aquilo que Deus colocou no seu coração, ou seus próprios planos, começam a dar tudo ao contrário, tudo errado, aquilo que você sonhou e planejou? Eu lembro certa feita que nós estávamos saindo de férias, eu já havia feito a revisão do carro, eu já havia comprado coisas para a viagem, nós já havia gravado músicas evangélicas no pendrive, para na viagem Lucas ir ouvindo, tudo preparado. E quando tudo estava preparado, a Luciana sente uma dor, é levada para o hospital e o médico diz, ela tem que operar. Então aquilo que nós havia planejado, de repente toma uma outra direção. Meus amados irmãos, o Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém? É nesse momento quando as coisas começam a acontecer e não é da forma que você planejou, você deve olhar para o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. José aqui, até então, ele havia perdido tudo. Mas havia algo que José não havia perdido: os planos de Deus para a sua vida. Os planos de Deus para a vida de José estavam mais vivos do que nunca. E é tão bom e maravilhoso saber que Jesus Cristo, independente da circunstância, Jesus Cristo possibilita os planos de Deus se cumprirem em nossa vida. É tão maravilhoso saber que, independente da circunstância, Jesus Cristo possibilita de que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, independente das circunstâncias que nós estamos experimentando. Meus amados irmãos, os pensamentos de José. Vamos pensar, vamos tentar entrar um pouco na cabeça de José. Porque José, a partir do versículo 28, José está caminhando em meio a um grupo de escravos. José está caminhando pelo deserto escaldante em direção ao Egito. Eu fiz hoje, através do Google, acho que foi, quantos quilômetros dá da região da Palestina até o Egito? O Google disse que dá mais ou menos 843 quilômetros. Eu acredito que esta viagem de José levou meses até chegar no Egito. E ele caminhando ali, junto com os escravos. Porque os ismaelitas, quando eles saíam para viajar, comprar especiarias, comprar escravos, eles voltavam carregados de especiarias, carregados de escravos. Imagine aquele jovem em meio àqueles escravos andando pelo deserto escaldante. Quase um mês de viagem. Meus amados irmãos, José pensava, e os sonhos que eu tive? E os planos de Deus? E José tinha no seu coração a confiança de que tudo iria terminar bem. José tinha no seu coração de que Deus tinha planos maiores para a sua vida. E José, amados irmãos, acreditou nesses planos. Você acredita nos planos de Deus para a sua vida? Independente das circunstâncias que você está enfrentando hoje, você acredita de que Deus tem um plano maior para a sua vida? Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das surpresas dessa vida?
Porque as dificuldades, meus irmãos, ela pode levar muitas coisas embora da nossa vida. As dificuldades, meus amados irmãos, pode alcançar muitas áreas da nossa vida, mas ela não pode alcançar os planos perfeitos de Deus para as nossas vidas. As dificuldades, muitas vezes, ela faz parte do caminho que Deus vai trilhar para os planos dele se cumpram na nossa vida. Quando o profeta Naum escreve o capítulo 1, do versículo 3, Naum vai dizer que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e o seu caminho na tempestade. Aquilo que é uma tempestade para nós, aquilo que é difícil para nós, o Senhor Deus está usando aquela tempestade, aquela dificuldade para demonstrar o seu poder, a sua vontade, na minha vida e na sua vida. José é fato, é o que está acontecendo com José. Meus irmãos, quantas pessoas são arrastadas para o caminho do deserto em direção ao Egito? Quantas pessoas nesse exato momento estão vivendo o que José está vivendo? Estão sendo arrastadas por circunstâncias na sua vida para o caminho do deserto em direção ao Egito. Quantas pessoas são arrastadas para este caminho de deserto devido às circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida incluem perdas de ente querido. As circunstâncias da vida incluem enfermidade. Você está bem, mas de repente aparece algo na sua vida e no seu corpo. Tantas coisas nesta vida que nos leva para uma direção aonde nós não gostaríamos de ir. Mas não somente as circunstâncias da vida nos levam para este caminho de deserto e para o Egito, muitas vezes decisões inesperadas, ou melhor, decisões impensadas. Muitas vezes decisões precipitadas que nós tomamos na nossa vida. Muitas vezes decisões não oradas, que nós não oramos, que nós não buscamos a Deus. Atitudes da nossa vida que não está em sintonia com a vontade nem o querer de Deus. E esta decisões impensadas muitas vezes nos coloca no caminho do deserto. Você conhece alguém assim? Você já conheceu alguém assim? Você já passou por isso? Uma decisão que você tomou porque você não orou, porque você desobedeceu e te colocou em uma situação difícil. Mas muitas vezes devido a outras pessoas. Muitas vezes, Vitor, é um filho, é um irmão que nos entristece, que nos decepciona, que nos preocupa, que nos coloca para baixo. É um filho, é uma filha, eu tenho filha, que faz alguma coisa para nós que nos leva para essa direção de deserto, de ficarmos tristes, de ficarmos decepcionados, não é isso? Mas muitas vezes também é através de pessoas que não gostam de nós. Pessoas que não querem nos ver felizes. É o caso de José. José está tomando esse caminho do deserto em direção ao Egito porque os seus irmãos tinham ciúme dele. Porque os seus irmãos o invejavam. Chegou ao ponto que os irmãos de José queriam matá-lo. Muitas vezes pessoas que olham para nós e não são muito... que não gostam muito de nós, muitas vezes nos colocam neste caminho. Mas são nessas horas, queridos, que nós somos levados cativos por alguma dessas situações, que nós temos que lembrar que os planos de Deus na nossa vida são maiores do que as circunstâncias. Os planos de Deus na nossa vida são maiores do que qualquer circunstância. Versículo 39, veja o que acontece com José.
39, do verso 1 a 5. Quantos estão comigo? Amém? Gênesis 39, de 1 a 5 diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-os da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versículo 2, louvado seja o Senhor. E o Senhor estava com José. E foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Então José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus estava com José, irmão Antônio. Mesmo no Egito, o Senhor estava com José. Sabe o que é mais bonito? José não permitiu que a circunstância amargurasse ou amargasse o seu coração. Meus irmãos, como isso é importante. Esse rapaz, ele confiou de que Deus estava no controle da sua vida. E ele viveu pela fé o seu Egito. Ele viveu pela fé o seu cativeiro. E a Bíblia diz que José foi bênção lá. Meus irmãos, nas nossas circunstâncias, no nosso Egito, no nosso cativeiro, Deus quer que tenhamos atitudes de José. Sejamos bênçãos. Sejamos bênçãos. Por mais difícil que seja, que possamos reverter esse cativeiro em bênção para todos aqueles que nos cercam. A Bíblia diz que José era amado do Senhor. Ele tinha o chamado do Senhor no seu coração. Ele foi escolhido pelo Senhor. Mais à frente, a Bíblia vai dizer que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Meus irmãos, Deus estende a sua benignidade, bondade e amor sobre aqueles que são seus. Sobre aqueles que estão dentro da sua vontade, sobre aquele que ele tem um plano glorioso e fantástico. Ele estende a sua benignidade sobre nós. Quantos creem? Amém? Meus amados irmãos, assim como o Senhor amava José, Ele ama cada um de nós. E Ele nos escolheu. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 15. Versículo 16, desculpa. João capítulo 15, verso 16. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Deus havia escolhido José para, por meio dele, fazer uma grande obra. E Deus também nos escolheu em Cristo Jesus para que, por meio de nós, ele também possa fazer uma grande obra. Quantos acharam João 15, 16? Só a parte A do versículo diz: já vos não chameis, 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Ou seja, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Quantos podem abrir comigo no verso 19 do mesmo capítulo? Um pouquinho para baixo, diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Graças a Deus. E é tão maravilhoso saber que a nossa escolha não foi uma escolha obrigatória, não foi uma escolha forçada da parte de Deus.
Mas a minha e a sua escolha por meio de Jesus foi uma escolha premeditada. Foi uma escolha voluntária da parte do Senhor. Deus poderia ter escolhido qualquer outro irmão de José, mas Deus escolheu José. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa nessa cidade, mas escolheu a mim e você, para cumprir o plano dele em nossa vida. E como um pai amoroso que está conduzindo a vida de José para os seus planos, porque os planos de um pai para um filho são sempre perfeitos, assim Deus está conduzindo a minha e a sua vida para um plano perfeito. Amém? Eu fico maravilhado quando nós lemos Romanos 8, 28 e 29. Vamos até lá? Romanos 8, 28 e 29. Fico maravilhado quando leio este versículo. E eu gostaria de ler com os irmãos Romanos 8, 28 e 29. Quantos acharam Romanos 8, 28? Vamos ler todos juntos? Leiamos em uma só voz, forte. Os irmãos que estão em casa, leiamos, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, esse texto diz que Deus está perseguindo um bem na nossa vida. Ele diz que todas as coisas contribuem para o bem. Que bem é esse? O versículo 29 responde para nós. O bem que que Deus Pai está perseguindo na minha e na sua vida é que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Isso é uma bênção. Então Ele vai permitir tudo o que Ele julgar necessário para criar em nós esse caráter semelhante ao seu Filho Jesus. Então aquilo que você está passando, o caminho que você possa um dia passar, ou de repente está passando no deserto, em caminho, em direção ao Egito, lembre-se disso, de que Deus está ali contigo para forjar em você a imagem do seu Filho, para que eu e você venhamos ser mais parecido com Cristo, semelhante à imagem do nosso Salvador Jesus. Eu quero encerrar dizendo que para os irmãos de José, ele tinha perdido tudo. José tinha algo que ele não podia perder. E nós temos algo que também não podemos perder, meus irmãos. É o plano glorioso de Deus para a nossa vida. E é tudo o que nós precisamos. Sempre lembrar, a minha vida está nas mãos de Deus. E Ele está conduzindo a minha vida. Amém? Nós temos tudo o que precisamos. Nós temos a presença de Deus na nossa vida, assim como Deus era com José. Nós temos um Pai que tem um plano grandioso para a nossa vida. Nós temos a promessa de Deus por meio da sua palavra para a nossa vida. José perseguia um sonho. Nós perseguimos a palavra. José permaneceu fiel, confiou no Senhor. E nós devemos permanecer fiel, irmãos, aconteça o que acontecer. Mesmo no Egito, o coração daquele rapaz não ficou amargo. Que o nosso coração seja um coração grato, feliz, possa regozijar mesmo em meio às dificuldades. José confiou que Deus estava no controle da sua vida. E ele viveu o seu cativeiro, ele viveu o seu Egito, e ele foi bênção lá. José carregava no seu coração, queridos, um futuro glorioso. E nós, crentes em Jesus Cristo, carregamos em nosso coração, não um futuro glorioso,
nós carregamos no nosso coração um destino glorioso. O nosso destino é extraordinário. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 5, 1 e 2 diz: porque sabemos, louvado seja Deus por esta certeza. Paulo não está dizendo, eu acho. Você acha, irmã? Paulo está dizendo, porque sabemos, amém? Ele tem certeza, e ele está falando aos crentes de Corinto, meu irmão, nós sabemos, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é o céu. Louvado seja o Senhor. Nós temos um destino glorioso. Você tem esse destino? Se você partisse hoje, você teria certeza que você iria para o céu? Pense nisto hoje à noite. Eu quero encerrar, querido, contando a história do pai do pastor Max Lucado. Quantos já leram algum livro de Max Lucado aqui? Ele é um pastor, escreveu diversos livros. E o pastor Max Lucado escreveu um livro, eu tenho este livro, Marília gosta de ler, ela tem pego alguns livros e tem sido bênção. Eu tenho esse livro em PDF, quem gostaria eu posso mandar. E o tema desse livro é: você vai sair dessa. E Max Lucado, ele conta a história do seu pai. O seu pai percorreu o caminho do Egito. E a história do seu pai é o seguinte: o seu pai havia acabado de aposentar, juntamente com a sua mãe, e eles haviam guardado a vida toda uma boa quantidade de dinheiro. Eles haviam feito planos para quando se aposentar. A ideia deste casal era comprar um motorhome e fazer viagens. Viajar pelos Estados Unidos, visitando os parques nacionais. Então, virar alguém aposentado e passear, né, Lucas? Mas este homem, pastor também, como o pastor Max Lucado, ele foi fazer um exame e veio o diagnóstico. O diagnóstico foi esclerose lateral amiotrófica. Esta é uma doença, irmãos, degenerativa, uma doença grave, uma doença que afeta os músculos. E em poucos meses, ele não conseguia mais comer, ele não conseguia mais andar, tomar banho sozinho. O mundo que ele conhecia, os planos que ele tinha, o dinheiro que ele tinha guardado, tudo tomou uma outra direção. O Egito começou a ficar perto, começou a descer em direção ao deserto, em direção ao Egito. A igreja que eles frequentavam, uma classe de escola dominical da igreja, fizeram vários cartões, Marília. Olha que ideia fantástica. Eu amei essa ideia aqui. E essa classe, crianças de 6, 7, 5 anos, fizeram vários cartões para presentear aqueles irmãos da igreja que estavam enfermos, que estavam em recuperação. Então, uma garotinha dessa classe, com 6 anos de idade, ela pegou um cartão, um papelão, um papel roxo e cuidadosamente ela fez um adesivo muito lindo e escreveu nesse adesivo: eu amo você, mas Deus ama você acima de tudo. A mãe dela fez uma torta saborosa
para então levar para os enfermos. E esta senhora, juntamente com essa menininha de 6 anos, foi justamente na casa desse pastor, pai do pastor Marcos Lucado. E nessa altura ele já estava acamado, a sua mão já estava retorcida, a sua boca também, o músculo da face já estava totalmente distorcido. E na visita, então, esta garotinha entrega esse cartão para este homem lá. Meus amados irmãos, e todos nós conhecemos criança. Uma criança de 6 anos, crianças, elas são sinceras, elas são sem cerimônia. E essa garotinha chegou para esse homem e perguntou: você vai morrer, né? Você vai morrer. E aquele homem, muita dificuldade, pediu para aquela criança se aproximar dela. E ele respondeu com muita dificuldade: sim, eu vou morrer. E ela: quando? E ele diz: não sei. E ela pergunta: você está com medo de ir para longe? Longe na cabecinha dela era o céu. Aí ele respondeu: eu vou ficar com o meu Senhor, e eu estou pronto para vê-lo olho no olho. Aquela garotinha então deu um sorriso enorme, e ele deu uma piscada com muita dificuldade para aquela garotinha. Meus irmãos, nós vemos aqui um homem no leito de morte, desprovido de tudo, mas esse homem, como José e como nós, tinha algo que ninguém poderia tirar. A certeza de que um dia vamos ver o Senhor face a face. A pior coisa que pode acontecer ao servo de Deus, se isso for pior, é um dia ver o seu Senhor face a face. Essa é a nossa esperança, queridos. Isso é o que nós precisamos carregar no coração. Quando nós somos carregados para o deserto em direção ao Egito, é pensar de que o Senhor tem um plano, de que o nosso final é um final glorioso. É de um dia contemplar a face do nosso Salvador. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele, eu hei de estar. Essa é a nossa certeza. Que Deus nos abençoe. Você está passando por alguns desertos, você está passando por algumas lutas na sua vida, Deus tem um plano maior na sua vida. E você não está caminhando sem um destino, você não está vagando, não. Você tem um destino glorioso, meu irmão. Fica firme, glorifica a Deus em meio às dificuldades, como José. José, o futuro dele foi glorioso, o nosso futuro é majestoso. Nós temos uma eternidade com o Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai, obrigado, porque conhecemos o Senhor, porque temos esperança no nosso coração. É verdade, Pai, não são poucos os momentos que nós passamos por dificuldades e parece que a nossa vida está indo na contramão daquilo que planejamos, daquilo que desejamos, daquilo que mesmo o Senhor colocou no nosso coração. Mas que nestes momentos nós não venhamos esquecer de que o Senhor tem um plano maior na nossa vida. De que os teus planos são perfeitos, de que os teus planos, ó Pai, são eternos e são gloriosos para a glória do Senhor. Aviva a nossa fé e a nossa esperança, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos